é hora de destacar a parceria do nosso programa com o Conselho Federal e os 27 Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Zootecnia. Hoje vamos destacar os estudos feitos no Nordeste brasileiro sobre a adaptação de forrageiras para o semiárido e a identificação de plantas nativas com potencial forrageiro para o sertão brasileiro. Coincidência ou não, estamos exibindo já há algumas semanas episódios do Embrapa em Ação, quadro que existe aqui no Giro do Boi há pelo menos 7, 8 anos, E estamos apresentando as principais pesquisas que envolvem a pecuária no bioma Caatinga. E daqui a pouco vamos apresentar, no novo episódio, o banco genético preservado pela Embrapa com o gado Sindi. Ela é doutora em zootecnia, professora da Universidade Federal da Bahia e membro da Comissão Nacional de Bem-Estar Animal do CFMV. Quem está comigo nesta manhã, direto da capital baiana, a convite do próprio Conselho Federal, é a Manuela Libânio Tosto. Eu, claro, já dou meu bom dia, meu cordial bom dia para a professora Manuela e vamos tratar desse assunto importante, pessoal? O potencial forrageiro para o semiárido. Doutora Manuela, muito bom dia, seja bem-vinda ao Giro do Boi. Bom dia, obrigada, Mauro. Eu que agradeço o convite de vocês e do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Doutora, cresceu muito, o rebanho bovino no Nordeste brasileiro. Falamos aí de um plantel estimado acima das 30 milhões de cabeças, Se por um lado é uma notícia boa, porque está aumentando o rebanho, aumentando a produção de alimentos de carne e leite, por outro, aumenta os desafios. Por exemplo, para alimentar todo esse rebanho grandioso, que está no Nordeste brasileiro, não é mesmo? Isso. É um grande desafio porque os intervalos de chuva, o período de seca é bastante prolongado. Então, temos um grande desafio para identificar forrageiras, conservar, manipular adequadamente o bioma nativo, que é a caatinga, e a gente manter esses animais sem perda de peso durante a seca é um desafio bastante grande. Mas dá para a gente encontrar alternativas. Não sei se a senhora acompanhou agora há pouco, eu estava batendo um papo com o médico veterinário Eduardo Raggio, da equipe de originação da Friboi lá de Itapetinga, na Bahia, mesmo na Bahia, e ele estava mostrando justamente um gado produzido numa fazenda no município de Iaçu, consumindo, por exemplo, 80% de palma forrageira no coxo. E não sei se a senhora percebeu, animais novinhos, pesando 20 arrobas de peso. Bacana. A palma forrageira foi um grande achado para todos vocês aí, não? Grande achado. A palma, ela se adequa muito bem ao semiárido, Se adequa à seca. O desafio está em encontrar a variedade adequada às diferentes regiões. Nós temos essa, por exemplo, aí a palma da variedade Opuntia, E temos a Napóleon também, que se adequa mais aos ambientes um pouco mais úmidos, mas em termos de produtividade de massa seca por área, a palma é sensacional. Para o semiárido é realmente um grande achado. São várias variedades de palma forrageira hoje existentes, doutora? Sim, a gente tem as variedades, por exemplo, a Opuntia, a gente tem a orelha de elefante, a gigante, a africana, que são, por exemplo, a africana é adaptada à cochonilha, Ela a gente não tem problema de praga como a cochonilha, que pode ser observada na palma miúda, que é uma Napóleon. Entendi. Então, a gente tem uma variedade grande aí de palma. E além da palma forrageira, quais são as outras variedades aí que se adaptam bem ao clima semiárido, ao bioma semiárido da Caatinga? Parece que recentemente a gente falou de um outro capim, que é o capim búfio, também parece que vai muito bem por aí, Um desafio de fornecer palma para o gado é a quantidade de carboidrato, A palma ela tem uma grande quantidade de carboidrato solúvel e fornecendo como alimento único, ela pode causar diarreia e associar uma forrageira com um teor de fibra adequado, a gente diminui essa possibilidade
Também a palma ela é um pouco pobre, ela é pobre em proteína, não fornece a quantidade necessária, então é importante a gente entender, conversar com profissionais da área para que a gente não tenha deficiência nutricional e nem problemas digestivos nos animais quando for fornecer a palma. O búfalo é uma opção, é uma gramínea, também exótica africana, que pode melhorar o extrato herbáceo, né, da caatinga, que é bastante pobre. Além do búfalo, a gente tem o capim corrente, que é um urucloa também, que se adequa a uma grande variedade de sítios da caatinga. E tem outras forrageiras também que a gente pode citar como nativas, né? A gente tem as euforbiáceas, como a pornunça, a maniçoba, que são bastante ricas em proteína. Associar essas forrageiras à palma é uma opção bastante interessante, porque você vem com uma fonte de proteína, mas a palma que tem bastante energia, e aí você consegue burlar um pouco, né, a deficiência proteica da palma. E o búfalo vem como uma fonte de fibra também bastante interessante, né? É função do Tem a zootecnista. caatinga. Pois não, doutora. Oi. É função do Tem a zootecnista. catingueira também, que é nativa. Tem Catingueira. uma variedade muito grande de forragens nativas e exóticas também que podem se adequar ao sistema. Vocês já identificaram algumas leguminosas também que podem ajudar na correta alimentação do gado nordestino, doutora? Sim, sim. Como nativa, a gente tem a catingueira e exótica, eu posso citar para você a leucena, glericídia, garoba. Isso aí é a glericídia. Ela é bastante interessante porque a produção de massa dela é muito boa, se adequa em sistemas aí consociados, é interessante, aí com palma, em alguns casos aí a gente vê para pastejo direto, né? Sim. Tanto a glericídia quanto a leucena pode ser usada também. E são forrageiras leguminosas ricas em proteínas, né? Então, como eu falei para você, elas vêm agregando proteína à palma forrageira. Maravilha. Queria mandar um abraço para o Marcelo Aribe, lá de Bataguaçu, no MS, o Wesley Meirink, de Caçapava, o Mauro Silva, de Jarinu, São Paulo, Walter, lá de Esmeraldas, terra, aliás, de Carnaíba, terra das Esmeraldas, aí na Bahia, doutora, tá todo mundo acompanhando a senhora. O Ednei Galhardo, de Cunha, São Paulo, Antônio de Guaíra, Paraná, o Zé Camilo, aí mesmo de Salvador, o William Antunes, lá de Aveiro, Portugal, Renato Mariani, também da Bahia, o Osmar Siqueira, de Leopoldo Bulhões, Goiás, Marcelo Barreto, de Campos, Rio de Janeiro, Yasmin Monteiro, de Brasília, o Marcos Caliani, de Astorga, Paraná, o Medeiros e também o Clemente Santana. Ele está perguntando qual que é a estratégia agora que a senhora poderia informar ao produtor nordestino para enfrentar o inverno na Caatinga, doutora. A gente chama de inverno na caatinga seca, né, Mauro? É isso, exatamente. Então, isso. Alguns trabalhos na Embrapa foram desenvolvidos, principalmente relacionados a sistemas integrados, né? A gente tem um sistema CBL, que é o búfalo, é o capim-búfalo, a utilização da caatinga, capim-búfalo e um leque de leguminosas. Então, a gente faz a utilização da caatinga no período de disponibilidade da caatinga, faz o pastejo direto, vem com áreas de búfalo, enriquecimento com búfalo, né, do extrato herbáceo, e a suplementação com bancos de leguminosas adequadas também e adaptadas ao semiárido. Tem sistema integrado de ILPF, né? Lavoura, pecuária e floresta também. Se fala muito da manipulação da caatinga, que a gente utiliza o raleamento de plantas que não têm utilidade forrageira e que não têm uma perspectiva
em relação ao bioma caatinga, se fala do enriquecimento do extrato herbáceo, que pode ser feito com estilosandes, búfalo e outras forrageiras também adaptadas. E a gente fala do rebaixamento também para o pastejo direto dos animais, né? Diminui a copa de algumas arbustivas e a gente consegue que o animal tenha acesso à parte aérea da planta, né? Entendi. E aí a gente pode fazer a utilização dessas manipulações para aumentar a taxa de lotação da área, também a conservação. Se fala em produção de silagem, produção de feno, que contribui muito com a baixa disponibilidade de forragem no período da seca e a qualidade da forragem também, que ela diminui muito, né? Diminui a digestibilidade, aumenta a quantidade de fatores antinutricionais dessas plantas. Bacana. É isso mesmo, João José, lá de Palmas, Tocantins, ao contrário do que ocorre aí na sua região, quando o inverno é época das águas e o verão é época da seca, lá na Bahia, lá no Nordeste é diferente. Tá? O inverno lá chove e o verão seca, tá bom? É isso, né, doutora? No semiárido, no inverno é seco, né? Principalmente na região ali no norte do semiárido, da Bahia, Pernambuco, a região de Caatinga. Um abraço para Ariel Teixeira de Prata, Minas Gerais, Marcelo Oliveira, Silvio Leite de Jataí, no MS, Suzana Garcia de Araguaína, o Everaldo Gonçalves também, assim como o Rafael Campos de Maikinique, na Bahia, e a Gilvânia Pereira, lá do Morro do Chapéu, na Bahia. A baianada está toda ligadinha no Giro do Boi, acompanhando as recomendações da doutora, a doutora Manuela Tosto aqui. Doutora, só para encerrar, tem um pedido do Conselho Federal e do Conselho, do Conselho Regional, dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, a importância do recadastramento para todos os zootecnistas, né? Acho que são mais de 35 mil zootecnistas no Brasil, apenas 12 mil estão com a situação profissional em dia e já são quase 200 mil médicos veterinários, né, doutora? É importante que o pessoal faça o recadastramento. Importante. Para fortalecer, né, o conselho, para a gente ter força profissional e poder exercer a profissão adequadamente. Maravilha, tá aí na tela, tá bom, pessoal? Faça o seu recadastramento nesse QR Code aí, ó. Você vai direto para o site do Conselho Federal e consegue fazer o seu recadastramento digital. E você pode também fazer uma solicitação para receber a sua carteira profissional física. Vai lá, é muito importante a união de todos, né? Principalmente da classe. Doutora, muito obrigado por esses esclarecimentos. Forte abraço. Dê um grande abraço nosso aqui aos meus amigos soteropolitanos. Obrigada pelo convite. A gente que agradece.